Olá! Essa é a segunda parte da nossa aula sobre proteínas. Na primeira parte, nós falamos sobre os aminoácidos, sobre a sua estrutura e como eles são utilizados para a formação dessa proteína, as características que eles têm que permitem que possam ser utilizados como os constituintes da proteína. Nessa aula de hoje, nós vamos avaliar realmente o quê? Uma proteína. O que é uma proteína? Como é a sua estrutura? E vamos ver, então, finalmente, a participação desses aminoácidos nesse processo. Se você não assistiu a primeira parte, eu recomendo fortemente que você assista a primeira parte antes de dar sequência nessa aula aqui. Bom, então, quando a gente fala em proteína, sempre vem à cabeça o que nós chamamos, que nós conhecemos como ligação peptídica. Ligação peptídica nada mais é do que a ligação que une dois aminoácidos. Então, a gente tem que os dois aminoácidos serão unidos através do grupo amino e do grupo carboxílico. Essa é uma reação onde ocorre a liberação de uma molécula de água para a formação da ligação peptídica. Então, olhando essa ligação peptídica, fica claro isso. Um carboxílico se une ao amino de outro aminoácido. Nessa ligação, uma molécula de água é formada. A ligação peptídica é a ligação resultante, a ligação que ocorre entre o carbono e o nitrogênio que sobrou desses aminoácidos. Só que a ligação peptídica, a gente diz que ela tem uma série de características. A ligação peptídica ela é rígida e planar, na forma trans, apresentando um caráter parcial de dupla ligação. Então, a gente precisa avaliar tudo isso aqui, a gente precisa entender de onde que saíram todos esses conceitos. Então, para a gente entender essa ligação peptídica, todos esses conceitos, a gente precisa olhar alguns fenômenos que acontecem nessa ligação peptídica. E um dos fenômenos que acontece é o que a gente chama de ressonância. O que é essa ressonância? A ressonância faz com que a ligação peptídica, embora ela seja uma ligação simples, a gente observa que ocorre um fluxo desses elétrons aqui, ocorre uma dinâmica entre esses elétrons. E isso faz com que a gente observe o quê? Um comportamento diferenciado. Então, embora ela seja uma ligação simples, a gente vai observar que ocorre aqui uma movimentação desses elétrons. E qual é o resultado? O resultado é que ocorre aqui um fluxo de elétrons, deixando aqui uma força de uma dupla ligação. Percebam que esse processo ele fica variando. Essa ligação peptídica ela vai funcionar de uma forma transitória. Então, embora a ligação peptídica seja uma ligação simples, ela vai funcionar como se ela fosse uma ligação dupla. E, além disso, esse fenômeno da ressonância ele faz com que ocorra um polo negativo no oxigênio e uma carga parcial positiva no nitrogênio. Então, o fenômeno da ressonância faz com que a ligação peptídica, que é uma ligação simples, ela tenha um caráter parcial, ela tem um caráter de dupla ligação. Ou seja, a gente já falou um pouquinho sobre uma dupla ligação. Uma dupla ligação, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o quê? É que ela é uma ligação mais forte. Se ela é uma dupla ligação, ela não permite que ocorra um giro livre. Então, esses átomos aqui, eles não conseguem girar livremente. Então, a gente observa que nessa dupla ligação, nós temos o quê? Um plano definido. Então, a gente percebe que a ligação peptídica ela é rígida, por quê? Porque ela tem um caráter de dupla ligação. E é planar, ela vai ter um plano definido. Só que ainda tem mais uma coisa. A gente ainda diz que ela ainda está na forma trans. Por que a gente diz que ela está na forma trans? Olha o posicionamento desses átomos. O oxigênio está de um lado diferente do hidrogênio. Então, ela não está na formação cis, ela está numa forma trans. Então, por isso, a gente vai sempre dizer que a ligação peptídica ela tem um caráter de dupla ligação. Então, ela é rígida, ela é planar e os átomos se encontram na conformação trans. Muito bem. Então, existem alguns termos que muitas das vezes a gente vai ouvir e isso causa um certo desconforto, a gente fica meio perdido. Então, um dos primeiros termos que a gente escuta falar é essa questão de oligopeptídeo. O que é oligo? Esse oligo, a gente vai ouvir muito esse termo. Oligo, ele vem de poucos. Então, quando a gente escuta falar em oligopeptídeo, é um peptídeo pequeno, um peptídeo que tem poucos aminoácidos. Diferente de quem? Diferente de um polipeptídeo. Um polipeptídeo já é uma coisa maior, que tem uma quantidade grande de aminoácidos.
Ah, tá, entendi. Mas uma proteína? Proteína, gente, não se refere à quantidade de aminoácidos. Então, a gente vai ver isso claramente, que assim, existem proteínas muito grandes, mas existem proteínas pequenas. Então, a quantidade de aminoácidos de uma proteína varia grandemente. Tem livros que vão dizer para vocês que a partir de 30 aminoácidos já pode ser uma proteína. Tem outros que já vão dizer que é a partir de 100. Então, a quantidade varia. A gente aqui nesse curso vai se fixar numa coisa. Proteína é algo que tem uma função biológica. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso ir no laboratório juntar vários aminoácidos formando um peptídeo. Posso formar um pequeno, um oligo, posso formar um grande, polipeptídeo. Mas não necessariamente isso vai ser uma proteína. Por quê? Porque aquele meu experimento lá no laboratório, que eu juntei os aminoácidos, pode ser que aquilo que eu juntei não tenha função biológica nenhuma. Então, aquilo vai ser apenas um peptídeo. Aquilo não será uma proteína. Uma outra coisa que muitas vezes deixa a gente confuso é que a gente pega lá o Leninger e vai ler. Aí a gente chega no capítulo e escuta. A gente chega no capítulo e vai ler, né? Então, a gente vai lá e lê naquele capítulo lá. Polipeptídeo exoquinase. Aí você, tá, então a exoquinase é um polipeptídeo. Aí você continua lendo. Chega um pouquinho mais para frente e você vê lá, proteína exoquinase. Tá, então a exoquinase é uma proteína. Por que ela é uma proteína? Porque ela tem uma função biológica, então entendi. Então a exoquinase é um polipeptídeo, porque ela tem muitos aminoácidos, mas como ela tem uma função biológica, ela é uma proteína. Você continua lendo lá no Leninger. E de repente você encontra lá a enzima exoquinase. Opa, mas não era uma proteína? Ah, tá, entendi. Por que eu entendi? Porque eu vou entender que a exoquinase é uma proteína que a função biológica dela qual é? A função dela é catalítica. Ela acelera uma reação. Então, por isso a gente vai dizer que a exoquinase é o quê? É uma enzima. Por quê? Porque a enzima é uma proteína que tem uma função catalítica. Então, olha só. Professora, quando que eu uso um termo, quando que eu uso outro? Depende. Depende de que aspecto você está querendo abordar. Então, a gente fala que muitas das vezes esses termos são usados como sinônimo. A gente vai usando esses termos. Se eu quero falar da estrutura, de repente eu vou falar polipeptídeo exoquinase. Se eu já quero chamar a atenção para essa característica proteica, eu já vou dizer a proteína exoquinase. Mas se eu quero me fixar na função catalítica dela, eu vou dizer a enzima exoquinase. Então, percebam que os termos serão usados em função da dinâmica, do que a gente está querendo destacar. E a gente tem que estar atento a isso para conseguir fazer essa distinção e não se confundir. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, como eu disse aqui, proteína não está relacionado a tamanho. Proteína está relacionada à função. Então, quando eu olho para essa tabela, ela me é muito interessante. Porque aqui eu tenho várias proteínas e aqui eu tenho uma coisa chamada assim, número de resíduos. Aí o aluno para e fica, como assim resíduos? Resíduos de quê? O que é um resíduo, pessoal? Resíduo é uma coisa que sobrou, né? Então, lembra como é que foi a ligação peptídica? O que a gente viu que aconteceu na ligação peptídica? Na ligação peptídica, a gente uniu dois aminoácidos. Só que, quando a gente uniu o carboxílico de um com amino de outro, o que aconteceu? A gente retirou alguma coisa. Eles perderam dali partes para formar a molécula de água. Então, na proteína, eu não tenho um aminoácido completo. Na minha proteína, eu tenho um resíduo de aminoácido. É o que sobrou do aminoácido após a ligação peptídica. Então, o que a gente percebe aqui? Que diferentes proteínas têm diferentes quantidades de resíduos de aminoácidos. Por exemplo, o citocromo C é uma proteína pequenininha, só tem 104 resíduos de aminoácidos. Então se ela só tem essa quantidade de aminoácidos, ela não deve ter grande importância. Não façam esse tipo de associação. O tamanho não tem nada a ver com a função. O tamanho dela não é indicativo da função. Não quer dizer que ela é pequena, que a função dela também não é relevante. Não é isso. Tá? Então, a gente, quando estudar respiração celular, a gente vai ver a participação do citocromo C e a importância que ele tem. Então, se por um acaso uma célula não tiver o citocromo C, ela não vai ser capaz de produzir a sua energia na respiração celular. Logo, essa célula, provavelmente, ela não vai conseguir se manter, ela não vai conseguir ser uma célula viável. Se eu continuar olhando aqui, eu vou encontrar uma série de outras proteínas. E o que me chama a atenção, por exemplo, é que eu posso olhar aqui e observar uma glutamina sintetase, uma enzima muito importante, tem 5.000 resíduos de aminoácidos, 5.600.
Aí eu olho para essa titina, que é uma outra proteína também super importante. Ela tem 26 mil resíduos de aminoácidos. Então, observa, eu parti de uma com 104, eu chego em outra com quase 27 mil. E todas essas proteínas têm a sua função biológica. Todas elas têm importância nos organismos vivos. Só que observe que aqui do lado tem um outro negócio que eu vou abordar no final da aula. Mas eu já quero que vocês prestem atenção numa coisa. Percebam que essa titina, com seus quase 27 mil, só tem um desse negócio aqui, desse número de cadeias polipeptídicas. Enquanto a glutamina sintetase, com seus 5 mil, tem 12. Uai, por que será? Se eu olhar aqui, ó, a quimiotripsina tem 241 resíduos, mas tem 3 cadeias polipeptídicas. O quimotripsinogênio, que tem 245 resíduos, só tem um. Então, não parece que eu consigo estabelecer uma lógica entre a relação de resíduos de aminoácido e o número de cadeias polipeptídicas. Ao final dessa aula de hoje, a gente vai abordar de novo essa tabela. A gente vai olhar para essa tabela de novo e vamos falar desse número de cadeias polipeptídicas. Então, o resíduo de aminoácido, como a gente falou, é o que sobra do aminoácido após a ligação peptídica. Então, na proteína não tem um aminoácido completo, tem um resíduo. Outro termo que a gente fala muito também é essa questão de extremidade aminoterminal e extremidade carboxiterminal. Como assim? Então, vamos olhar esse desenho aqui. Nesse desenho aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações peptídicas. Logo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Por isso, eu digo que eu tenho um pentapeptídeo. Isso aqui, ó, que está em rosa, que está destacado, são o quê? São os grupamentos laterais que individualizam os aminoácidos. Então, esses 5 aminoácidos eles foram sendo ligados. O primeiro se ligou ao segundo. Carboxílico de um se ligou ao amino de outro. O segundo se ligou ao terceiro. Carboxílico de um se ligou ao amino do outro. Então, percebam que isso está acontecendo. Sempre o carboxílico se ligando ao amino. Nessa proteína, independentemente do tamanho dela, ela tem 5. Mas se ela tivesse 10, se ela tivesse 20, isso iria continuar acontecendo. Carboxílico de um se ligando ao amino do outro. Qual é o resultado disso? Numa proteína, a gente tem apenas um grupamento amino que não faz ligação peptídica. A gente tem apenas um grupamento carboxílico que não faz ligação peptídica. Então, nas extremidades, a gente sobra um grupamento amino, tá? Extremidade, amino terminal. Sobra um grupamento carboxílico, extremidade, carboxo terminal. Todos os outros grupamentos carboxílicos e grupamentos amino estarão participando de ligação peptídica, estarão presos na ligação. Uma outra coisa que chama atenção é que muitas das vezes a gente pensa em proteína e só pensa em quê? Em aminoácidos unidos por ligação peptídica. Sim, isso é o que nós chamamos de proteína simples. Proteínas que contêm apenas aminoácidos. Porém, existem proteínas que nós chamamos de conjugadas. O que é isso? É uma proteína que, além do aminoácido, elas têm outras substâncias permanentemente, ou seja, ligadas de maneira firme a essa estrutura proteica. Então, nós podemos ter uma lipoproteína, se lipídios estiverem firmemente ligados a ela. Uma glicoproteína, uma fosfoproteína, uma hemoproteína. Nesse curso, nós veremos 2 grandes grupos muito. Porque nós veremos as flavoproteínas. Por que essas flavoproteínas serão muito visualizadas? O melhor exemplo que a gente vai ver, mas existem outros, vai ser dessa enzima aqui, a succinase desidrogenase. Essa enzima é uma flavoproteína. Por quê? Porque ela tem ligado a ela, além dos aminoácidos, elas têm esses nucleotídeos de flavina. Vocês devem já ter ouvido falar num tal de FAD. Quando a gente falar nesse FAD, a gente vai descobrir que o FAD é esse grupamento que está ligado a essa proteína, esse nucleotídeo de flavina. Um outro tipo que nós veremos bastante, muitas das enzimas que nós veremos na via glicolítica, por exemplo, elas são metaloproteínas. O que quer dizer isso? Quer dizer que, além dos aminoácidos, essas proteínas, essas enzimas, apresentam íons metálicos unidos a elas. Então, tem ferro, tem zinco, tem cobre. Então, nós veremos vários exemplos dessas proteínas que precisam desses elementos para poder ter a sua função biológica correspondente.
bem. Mas como é que eu determino, como é que eu percebo a minha proteína na célula? Percebam uma coisa. A gente viu que a proteína ela pode ser gigante. Então, a gente viu uma proteína lá com 27 mil resíduos de aminoácidos. Será que na célula essa proteína ela vai ficar linear? Ela vai ficar numa estrutura totalmente aberta? Não. Na célula, essa proteína ela vai fazer o que nós chamamos de quê? Ela vai se enovelar. Ela vai se dobrar. A pergunta é, mas de que forma ela vai se dobrar? Será que ela começa dobrando desse lado, faz um boladinho aqui? Será que esse pedaço de carne vem para cá? Será... Como que a proteína ela se enovela? Como que a proteína se dobra? Vamos ver um exemplo. Então, imagina que essa proteína gigante que está linear, ela vai se dobrar. Eu poderia dizer que ela poderia se dobrar dessa maneira aqui, ó. Então, ela vem vindo, ela vem fazendo uma estrutura que vem para cá, vem para lá. É basicamente uma coisa que vem e vai nesse sentido. Ou ela poderia ter feito uma coisa assim mais aleatória. Ela veio, ela rodou, foi para lá, foi para cá. Ou ela poderia ter vindo, ó, ela veio fazendo um enovelamento bem interessante aqui. Então, percebam. Eu peguei uma proteína e estou imaginando diferentes maneiras que ela pode se enovelar. Isso aqui que a gente está vendo, essas três maneiras que nós estamos vendo, é o que nós chamamos de conformação. Então, uma proteína, ela pode apresentar diferentes conformações. O que é conformação? Então, é como ela se apresenta, como ela se enovela, como ela se dobra. Mas será que biologicamente essas três conformações, elas são iguais? Será que biologicamente tanto faz essa proteína aqui se enovelar dessa ou dessa maneira? Não. A gente vai descobrir que existe uma coisa que nós chamamos de conformação nativa. O que é isso? Conformação nativa. É a conformação onde a proteína ela apresenta uma função. Como assim, professora? Espera aí. Então, vamos voltar de novo. A gente viu aqui que conformação pode variar. Então, a gente viu para essa proteína três diferentes conformações. Então, o que é conformação? Conformação é qualquer estado estrutural que possa ser alcançado sem quebrar a ligação covalente. Ou seja, a proteína ela pode se dobrar para lá, ela pode se dobrar para cá, ela vai se dobrando, ela vai fazendo rotações e vai se enovelando. Isso são conformações. Então, uma proteína ela poderia apresentar diferentes conformações. Só que a gente vai descobrir que para essa proteína exercer a sua função biológica, existe uma conformação ideal. Conformação essa que a gente chama de nativa ou funcional. O que determina, então, para eu saber por que essa conformação é diferente da outra? Por que a proteína prefere ficar em uma conformação do que em outra? E a gente vai ver que uma das principais coisas que influenciam nessa conformação está relacionada aqui, à estabilidade. Por quê? Porque a gente falou que a proteína ela vai se dobrando. Mas o que faz com que a proteína se dobre e que ela não queira se abrir novamente? O que faz que ela entre naquela posição e aquela posição permaneça ali? Para que isso aconteça, é necessário que haja o quê? Que haja estabilidade. Então, a conformação nativa é a conformação onde a proteína apresenta, a estrutura apresenta maior estabilidade. Quanto mais estável, mais essa conformação nativa ela vai permanecer. Mais a proteína vai ficar hábil a exercer a sua função. E o que faz com que ela tenha? Qual é a cola que mantém essa proteína unida? São as interações. Aquelas interações que a gente já veio conversando e algumas que a gente ainda vai falar nessa aula. Muito bem. Então, para eu ter isso claro, juntando alguns conceitos que nós já olhamos, para que essas interações sejam o máximo possível, para que essa conformação ela seja o mais estável possível, duas coisas precisam ser relembradas. Quando essa proteína se enovelar, a primeira coisa que tem que ser obtida, manter o máximo de hidrofóbicos aonde? Em contato com a água? Não. O máximo de hidrofóbicos, os resíduos de aminoácidos que possuem cadeias laterais hidrofóbicas, essas cadeias laterais hidrofóbicas, elas devem ser direcionadas para onde? Para o interior da proteína, longe do ambiente aquoso. E o quê? A
aqueles aminoácidos que são capazes de formar pontes de hidrogênio, eles devem formar o máximo possível, entre eles e entre a água que tiver ao redor, se for o caso uma proteína solúvel, uma proteína que está em contato com essa água. E nesse nosso estudo, a gente vai perceber que uma proteína com 27 mil aminoácidos, para a gente estudar, a gente não consegue chegar a bater o olho e definir tudo ao redor dela. Então, para facilitar esse estudo, normalmente o estudo da estrutura proteica ela é dividida por níveis. Nós temos 4 níveis da estrutura das proteínas: primário, secundário, terciário e quaternário. O primário está relacionado ao que a gente chama de sequência de resíduos de aminoácido. Então, eu vou olhar a sequência. A estrutura secundária, ela já fala onde? Enovelamento localizado. O que quer dizer isso? Eu vou olhar um pedacinho da minha proteína. Eu olho um pedaço e vejo como ele está. Eu olho outro pedaço e vejo como ele está. Terciária, aí eu já começo a olhar minha proteína como um todo. Eu vou observar como ela se comporta no espaço. E ainda tem um quarto nível, que a gente chama de nível quaternário, estrutura quaternária, que está presente em proteínas que apresentam mais de uma cadeia polipeptídea. Vamos olhar com calma cada um desses níveis. A estrutura primária, ela refere-se à sequência de resíduos de aminoácido em uma proteína. Como assim? A gente vai observar aqui que nessa proteína, então, tem alanina, glicina, glutamato, cisteína, lisina. Eu vou observar qual é a sequência de aminoácidos que eu tenho na minha proteína. Mas quem que define essa sequência? Quem é que diz que esse aminoácido ele vem primeiro do que esse? A estrutura primária de uma proteína, a sequência de aminoácidos de uma proteína, ela é determinada onde? Ela é determinada de maneira genética. Então, a gente sabe que lá no DNA, a gente tem a sequência de nucleotídeos, que através do processo de transcrição e tradução, permitirão a formação dessa proteína. Então, a gente vai observar que essa sequência primária, ela vai variar entre as proteínas. Então, que determinada proteína A, ela tem uma sequência de resíduos de aminoácidos, diferente de uma proteína B ou C. Então, cada proteína tem a sua estrutura primária, ou seja, a sequência de aminoácidos, definida onde? Lá no DNA, lá nos genes que vão permitir a formação dessa proteína. E por que é importante eu entender isso da estrutura primária? Porque, dependendo da sequência que a proteína exibe, a gente vai ver que isso vai limitar, que isso vai determinar os demais níveis estruturais. Ou seja, dependendo da estrutura primária, uma proteína ela pode ter ou não um determinado tipo de estrutura secundária, um determinado tipo de estrutura terciária e quaternária. E dependendo da estrutura que essa proteína tiver, a gente vai ver que isso vai influenciar na função biológica que ela vai exercer. Então, a gente diz que a estrutura primária ela é determinante, ela é limitante dos demais níveis estruturais. Porque, dependendo dessa sequência, é que os outros níveis poderão se desenvolver e isso, no final, vai determinar, inclusive, a função biológica da proteína. Beleza. Então, entendi que a estrutura primária refere-se à sequência de aminoácidos. E a estrutura secundária? A estrutura secundária ela se refere à conformação local. O que quer dizer isso? Eu vou pegar um pedacinho da minha proteína e vou observar o que está acontecendo ali. A gente viu que a proteína é gigante. Eu pego um pedaço pequeno e vou olhar. Como é que é esse pedaço? Como é que é esse? Como é que é aquilo? Quando eu estou olhando pedaços, eu estou olhando a estrutura secundária. E a gente vai descobrir que nessa estrutura secundária ocorrem o máximo de pontes de hidrogênio possível. A proteína ela tenta se enovelar formando pontes de hidrogênio. O arcabouço dessa proteína ele vai interagir entre si. Existem diferentes conformações, diferentes possibilidades para essa estrutura secundária em cada pedaço. Mas existem 2 tipos que eles se repetem mais, que eles são mais comuns na proteína. Um tipo que nós chamamos de alfa-hélice, um tipo que nós chamamos de dobra ou folha beta. A alfa-hélice,
esse hélice já exprime para a gente bastante do que está acontecendo com a proteína. A proteína, ao invés dela estar numa coisa linear, a proteína ela vem fazendo isso aqui, ó. Exatamente o que a gente vê aqui, ó. Uma hélice, uma espiral. Então, imagine uma espiral do caderno. Imagine aquela mola que tem no caderno. Imagine uma mola. É isso. A alfa-hélice é uma espiral, uma mola. Só que para essa mola ser mantida, é necessário que haja uma interação. Por que a proteína não se manteve linear? Por que ela se enovelou na forma de mola? Porque ocorrem interações entre esse arcabouço, pontes de hidrogênio, que permitem a formação dessa mola. Então, percebam que essa interação ela não está relacionada às cadeias laterais. Essa interação ela ocorre no arcabouço, na cadeia dessa proteína, interagindo aonde? Ali, próximo daquelas ligações peptídicas. Tá? Só que, embora as cadeias laterais elas não façam parte diretamente dessa estrutura secundária, dependendo da cadeia lateral, da proximidade entre elas, talvez não seja possível fazer uma estrutura assim tão uniforme quanto essa alfa-hélice. Então, a gente vai perceber que não é toda a proteína, não é toda a sequência de aminoácidos que permite a formação de uma alfa-hélice. Então, em determinadas partes das proteínas, talvez, ao invés de observar uma alfa-hélice, eu observe uma dobra ou folha beta. Dobra beta traz para a gente uma ideia bem legal do que está acontecendo aqui. É exatamente isso, uma dobra. Então, a cadeia peptídica ela vem e se dobra. Então, observe que quando isso acontece, as interações, elas continuam ocorrendo. As interações ocorrem aqui no meio para manter essa cadeia dobrada. Quando essa dobra acontece, mais uma vez, as cadeias laterais elas não participam da dobra. Porém, dependendo do tipo de cadeia que a gente tenha, dependendo da proximidade entre elas, ou seja, a sequência desses aminoácidos na cadeia polipeptídica, talvez não seja possível formar essa dobra beta. Então, se na proteína, naquele pedacinho que eu olhar, eu perceber que não é uma alfa-hélice que está presente, se eu perceber que não é uma dobra beta, a gente vai perceber que naquele pedacinho a estrutura secundária ela ficou irregular, ela ficou numa forma indefinida. Tá? Não é que seja uma coisa realmente tão irregular, mas ela é uma coisa que não é tão comum quanto a alfa-hélice e a folha beta. Então, a estrutura secundária de uma proteína, a gente vai perceber duas estruturas que se repetem muito, a alfa-hélice e a dobra beta. E existem partes que a gente não percebe esse tipo, e que muitas das vezes nós vamos chamar de estrutura secundária irregular. A estrutura terciária é a estrutura tridimensional da cadeia polipeptídica. A estrutura terciária ela se refere a todos os átomos em uma proteína. Então, agora, eu vou pegar as cadeias laterais, eu vou pegar a proteína como um todo e vou observar o enovelamento da proteína. E a gente vai perceber que, dependendo da proteína, dependendo de como ela veio estruturada, esse enovelamento, a aproximação desses resíduos de aminoácidos, poderá ocorrer de uma maneira que nós chamaremos de globular, estrutura terciária globular, ou a gente vai observar a formação de uma estrutura terciária fibrosa. Qual é a diferença? Por que desses nomes? Simplesmente olhando esses desenhos, a gente já tem uma ideia. A estrutura globular ela é mais arredondada. A gente percebe um padrão de proteína mais compacto, mais enovelado. Ao passo que a estrutura terciária fibrosa, a gente já vê uma coisa mais alongada. Por que isso acontece? Por que ocorre essa diferença quando eu olho a minha proteína e percebo essa diferença de padrão? Vamos olhar primeiro as proteínas que nós chamamos de proteínas fibrosas. Essas proteínas, essa estrutura terciária, ela normalmente ocorre por quê? Porque são proteínas que apresentam um único padrão de estrutura secundária. Como assim? A estrutura secundária ela se repete. Então, olho um pedacinho e vejo um tipo de estrutura secundária. Olho o outro, é o mesmo. Olho o outro, é o mesmo. Então, olho para a minha proteína fibrosa e vou estudando os pedacinhos dela. Alfa-hélice, 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 alfa-hélice. Tudo que ela tem é alfa-hélice. Então, a gente diz que, nesse caso, numa proteína fibrosa, a estrutura secundária se repete ao longo de toda a proteína.
Tá? Poderia ser uma dobra beta também, ele vai se repetindo ao longo dessa proteína. Isso causa na proteína uma série de características. As proteínas fibrosas, elas têm uma característica. Elas são insolúveis em água. Por quê? Porque são proteínas que têm grandes quantidades de resíduos de aminoácidos apolares. Lembra que a gente falou que a estrutura primária ela interfere? Por que ela interfere? Porque a estrutura primária é quem diz a sequência. Então, ela diz que a proteína A, ela tem lá aminoácido apolar, 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 apolar. Aí vem um polar. Aí vem outro apolar, apolar. Ou seja, a estrutura primária, a sequência dos aminoácidos dela, determinou uma grande quantidade de aminoácidos apolares. Então, isso faz com que ela seja insolúvel em água. Mesmo que ela se dobre, mesmo que ela se enovele, tentando fazer aquilo tudo que a gente falou, como a quantidade de apolares é muito grande, ela não vai conseguir ser solúvel em água, ela não vai conseguir interagir com a água. Só que, além disso, essa condição, essa estrutura terciária também traz para ela uma outra coisa. Essas proteínas, elas normalmente estão relacionadas a funções estruturais, funções que envolvem resistência e flexibilidade. Então, as proteínas com estrutura terciária fibrosa, normalmente são proteínas com funções estruturais. Por exemplo, a queratina, o colágeno, a fibroína da seda. Se você pensar numa teia de aranha, né, como a gente gosta de falar, a gente pode pensar a força que aquela estrutura tem. E aquela estrutura, ela está relacionada, essa força, ela está relacionada à estrutura terciária dessa proteína. Um outro exemplo que nós podemos ver é a estrutura da queratina, a proteína que está presente no cabelo. O cabelo, ele também apresenta uma grande flexibilidade, uma grande resistência. Por que isso acontece? Se a gente for estudar a estrutura do cabelo, o que está lá dentro de cada célula, a gente vai perceber isso aqui. É uma alfa-hélice. Lembra que a gente falou da estrutura secundária? Sobrou um pedacinho. Você vê uma alfa-hélice. Só que essa alfa-hélice, ela se enrola uma na outra. Então, são duas alfa-hélices que se enrolam uma na outra. Aí, pega dois desses e eles se enrolam um no outro, que se enrolam um no outro. Então, quando a gente estuda a proteína queratina, a gente vai observar que em todos os locais que a gente olhar, tudo que a gente vai observar é a presença da alfa-hélice. A alfa-hélice que ela vai se enovelando uma na outra, uma na outra, uma na outra. Essas várias molas, essas várias estruturas enoveladas uma na outra, é quem vai dar essa característica de resistência, flexibilidade, essa característica estrutural dessa proteína. Diferente do que a gente vai observar numa proteína globular. Por quê? Porque a proteína globular, ela já apresenta diferentes tipos de estrutura secundária. Então, quando eu estou estudando a minha proteína, a sua estrutura terciária, e vejo que ela tem uma estrutura globular, além de eu perceber que o formato dela é mais esférico, mais arredondado, eu vou perceber que em cada parte eu tenho diferentes tipos de estrutura secundária. Então, num pedaço é alfa-hélice, num pedaço é dobra beta, no outro pedaço é um formato mais irregular, um formato mais incomum, que não aparece tanto quanto a alfa-hélice e a dobra beta. Isso causa com que as proteínas globulares elas tenham uma grande diversidade estrutural. A variação da estrutura é imensa. Muitas proteínas com diferentes estruturas. Isso é bom por quê? Porque se a gente tem diversidade estrutural, isso permite também uma grande diversidade funcional. Então, a gente vai perceber que as proteínas globulares, nos organismos vivos, elas têm diferentes funções. Podemos ter proteínas transportadoras, proteínas reguladoras, proteínas motoras e proteínas com função catalíticas, proteínas que aceleram as reações, que nós chamaremos carinhosamente de enzimas. Então, nesse curso, a gente vai dar uma grande ênfase às proteínas catalisadoras, ou seja, proteínas que apresentam estrutura terciária globular e que a sua função é de catalisar, de acelerar as reações. Então, olhando para essa estrutura terciária globular, a gente vai perceber que numa proteína desse tipo, se eu olho um pedaço, eu vejo uma alfa-hélice. Se eu olho um outro pedaço, eu já vejo essa alça aqui, uma estrutura que ela é diferente, ela não é tão comum. Se eu já olho para esse desenho aqui, uma outra proteína, eu já vou perceber um pedaço que é alfa-hélice, um pedaço que é uma dobra beta, uma folha beta, e em pedaços que eu tenho essas estruturas mais irregulares. Então, essa proteína, a estrutura dela é totalmente diferente dela. Ambas são globulares,
Mas como a estrutura é diferente, elas terão funções diferentes. Muito bem. Mas nós também temos o quarto e último nível para estudar as proteínas. O nível que nós chamamos de estrutura quaternária. Nós vimos essa tabela no início da aula, quando eu mostrei para vocês o citocromo C e a titina. Eu mostrei para vocês e falei, olha, essa proteína aqui tem quase 27 mil aminoácidos, resíduos de aminoácidos. Só que ela só tem uma cadeia polipeptídica, enquanto a outra que tem 5 mil, ela tem 12. E eu falei que a gente não conseguia perceber muito bem o que significava isso, esse número de cadeia polipeptídica. E para a gente entender isso, a gente tem que olhar esse esquema aqui. Como assim? Porque observe, isso aqui é uma cadeia polipeptídica. Isso aqui em verde é outra cadeia polipeptídica. Quando as duas se unem, aí eu tenho a formação de uma estrutura quaternária. Como assim? Então, na estrutura quaternária, o que eu vou observar é a união de subunidades, união de diferentes cadeias polipeptídicas. Então, olhando aqui, eu tenho uma estrutura primária, uma sequência de aminoácidos, que vai resultar em diferentes estruturas secundárias, mas considerando que essa sequência aqui permita formar uma alfa-L. Essa estrutura secundária, ela faz parte de uma proteína que tem a estrutura terciária globular. Então, se eu olhar esse pedacinho aqui, eu vou ver que esse pedacinho aqui é uma estrutura terciária, é uma estrutura secundária de alfa-L. Então, isso aqui é uma proteína? Poderia ser. Só que isso aqui é um pedacinho de algo maior. Como assim? Então, eu vou perceber que para a função biológica ser exibida, esse pedacinho aqui só, ele não consegue exercer a função biológica. A função biológica ela só vai ocorrer quando diferentes subunidades se unirem. Então, a gente percebe que essa cadeia polipeptídica, ela se une a outras, para aí sim ter a estrutura quaternária, que aí sim tem a função biológica. Calma. Vamos voltar aqui na tabela. Então, perceba uma coisa. O citocromo C, ele só tem uma cadeia polipeptídica. Ou seja, o citocromo C, ele não apresenta estrutura quaternária. Ele apresenta apenas estrutura terciária. Então, essa proteína, o citocromo C, quando ele se novela, uma única cadeia polipeptídica traz para ele a sua função biológica. Diferente da glutamina sintetase. A glutamina sintetase, para ela exercer sua função biológica, 12 cadeias polipeptídicas precisam se unir. Quando as 12 se unem, aí sim a proteína ela vai estar completa e vai poder exercer a sua função biológica. Então, a estrutura quaternária ela não está presente em todas as proteínas. Tem proteínas que apenas com a estrutura terciária já exercem a função biológica. Por quê? Porque uma única cadeia polipeptídica já é suficiente para ela ter a estrutura necessária para desenvolver a sua função. Enquanto tem outras proteínas que a função biológica só é obtida quando ocorre a junção de cadeias polipeptídicas. Muito bem. Então, acabei de dizer que a gente tem ali, né, estruturas, dobras, enovelamento, coisas que se aproximam. Mas quais são as forças que mantêm essa estrutura? Quais são as interações que mantêm essa estrutura estável? A gente já conhece algumas de uma maneira bem próxima. As interações hidrofóbicas, elas são muito importantes. Por que elas são importantes? Porque a proteína ela tem aminoácidos cuja cadeia lateral é hidrofóbica. E a gente já aprendeu que os hidrofóbicos eles tendem a interagir, eles tendem a se aproximar. Então, em uma proteína, quando ela se dobra e os hidrofóbicos eles ficam perto, eles se atraem. Eles fazem interações hidrofóbicas que atuam, essas interações, para estabilizar a estrutura da proteína. Porém, os resíduos de aminoácidos cujas cadeias são polares, eles fazem outro tipo de interação. Eles podem fazer as ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio, ou ligações iônicas entre eles. E essas interações também serão importantes para estabilizar a estrutura da proteína. Um outro tipo de interação que vai ocorrer e que é super importante para estabilizar a estrutura proteica é o que a gente chama de ponte de sulfeto. Essa ponte de sulfeto, essa ligação de sulfeto, ela tem uma característica, porque ela é uma interação que ocorre
apenas entre os aminoácidos cisteína. Então, a gente vai perceber que 2 aminoácidos cisteína, as cadeias laterais, elas vão se unir através desse grupo sulfidrila. Então, vai ocorrer uma reação onde esses hidrogênios serão liberados e os enxofres resultantes, eles vão se unir. A ligação entre esses enxofres é o que nós chamamos de ponte de sulfeto. Alguns livros gostam de dizer que quando eu tenho 2 cisteínas unidas através dessa ponte de sulfeto, eu não tenho mais a cisteína, porque ela mudou, olha, ela perdeu hidrogênio, ela se uniu. Então, agora eles passam a chamar todo esse conjunto de cistina. Então, o que é cistina? Nossa, cistina, sim, a cistina é o resultado da união de 2 cisteínas através de uma ponte de sulfeto. Quando isso acontece, a cisteína, que era um aminoácido polar, a cistina, ela passa a ser uma condição totalmente hidrofóbica. Então, a gente percebe que essa ligação, ela traz mudanças no comportamento dessa parte da proteína. Mas por que ela é tão importante? Por que essa ponte de sulfeto ela se destaca? Porque essa ponte de sulfeto, essa ligação, ela é uma ligação covalente. Então, perceba que as outras forças que estavam estabilizando a estrutura da proteína, nós estávamos chamando de interações. Eram ligações com uma força menor. Agora, a ligação de sulfeto ela é uma ligação covalente. E essa ponte de sulfeto ela é uma ligação que ela pode ocorrer dentro da mesma cadeia polipeptídica, mas ela também pode ocorrer entre 2 cadeias polipeptídicas. Então, ela é muito importante, principalmente quando ela ocorre entre 2 cadeias polipeptídicas, para estabilizar o quê? A estrutura quaternária. Então, a cadeia 1 com a cadeia 2, elas precisam se manter unidas. Se for só uma interação, pode ser que aquilo ali se desfaça mais facilmente. Agora, se essas 2 cadeias estiverem unidas através da ponte de sulfeto, a força necessária para quebrar, para separar essas cadeias, vai ser muito maior. Por quê? Porque elas se tratam de uma ligação covalente. Então, quando eu olhar para a minha proteína, quando eu olhar para a sua estrutura tridimensional, eu tenho que entender que existem forças que estabilizam essa estrutura. Eu posso ter, na mesma proteína, diferentes forças, diferentes interações. Então, eu posso ter a interação hidrofóbica, eu posso ter uma interação iônica, eu posso ter a ponte de hidrogênio, eu posso ter a ponte de sulfeto. Depende de quem? Depende dos aminoácidos que estão presentes, depende da estrutura primária, depende da sequência desses aminoácidos. Eu posso olhar um pedacinho e ver que, além dessa aqui, ocorreram o quê? Ocorreu uma formação de estrutura secundária, tipo alfa-hélice. Tem mais pontes de hidrogênios acontecendo aqui, a dobra beta. Ou seja, vão ocorrendo forças que ajudam a estabilizar, a manter essa estrutura proteica na sua conformação nativa, na sua conformação funcional. Porém, existe um processo que mexe nessa estrutura proteica. Esse processo é chamado de desnaturação. O que é a desnaturação? Então, observe, a proteína ela estava na sua conformação nativa, na sua conformação funcional. E, de repente, com a desnaturação, o que aconteceu? A proteína ela se desenovelou, ela se abriu, ela perdeu a sua estrutura. Se a gente está falando que a estrutura tem uma relação direta com a função, a gente vai ver que essa desnaturação é um problema grande. Por quê? Porque uma proteína, quando ela se desnatura, quando ela perde a sua conformação nativa, ela também vai perder a sua função. A maioria das proteínas, quando ela se desnatura, elas não conseguem retornar à sua estrutura original. Pouquíssimas proteínas, são casos específicos, conseguem se renaturar, conseguem voltar à estrutura original. Mas isso são poucas. A maioria, uma vez que elas se abrem, que elas se desnaturam, elas não voltam à estrutura original. Então, de um modo geral, a gente costuma dizer que a desnaturação ela é irreversível. Para a maioria das proteínas, a desnaturação ela é irreversível. Uma vez que a proteína perdeu a conformação, ela não consegue voltar. Muito bem, mas o que está acontecendo? Por que isso realmente ocorre? Então, a gente vai
ver que na desnaturação, quando ela perde aquela conformação, na verdade, ela está perdendo a estrutura quaternária, a terciária e a secundária. Ela não perde a estrutura primária. Por que ela não perde a estrutura primária? O que é a estrutura primária? É a sequência de aminoácidos. É a ligação entre eles. Ah, mas por quê? Por que a desnaturação consegue fazer com que haja perda da estrutura quaternária, terciária, secundária e da primária não? Então, vamos olhar um pouquinho aqui. A gente já viu essa tabela quando a gente falou dessas forças, dessas interações. Então, se eu olhar a força de uma ligação, carbono-carbono, eu vou ver aqui uma força que é necessária para eu conseguir quebrar. Um carbono-nitrogênio, eu vou ver uma outra força. E se eu for olhar uma ligação dupla, carbono-nitrogênio, olha a força que é necessária. Por que eu estou chamando a atenção disso? Eu preciso lembrar que na minha ligação peptídica, o que eu tenho? Eu tenho uma ligação CN. Só que na ligação peptídica, a ligação CN, ela tem um caráter parcial de dupla ligação. Então, a força que é necessária para quebrar essa ligação peptídica é imensa. Então, a ligação peptídica ela só vai ser quebrada por ligações muito fortes. Coisas que, em condições biológicas, elas não vão acontecer. Então, a ligação peptídica ela não é rompida facilmente. Então, o processo de desnaturação ela não rompe a ligação peptídica. Então, a estrutura primária ela não será perdida. Uma outra ligação que chama atenção é esse o quê? Enxofre-enxofre, que ocorre aonde? Na ligação de sulfeto. Então, a gente observa que essa é uma ligação também com uma certa força. Ela não é facilmente quebrada. Então, na desnaturação, na maioria das vezes, essa ponte de sulfeto ela também não se rompe. Diferente do que ocorre o quê? As interações. Olha a força da ponte de hidrogênio. Essa é uma ligação que ela é facilmente quebrada. Então, o processo de desnaturação, ele vai romper. Por quê, professora? Eu não estou entendendo. O que é esse processo de desnaturação? Quando que ele ocorre? Dois principais aspectos estarão envolvidos no processo de desnaturação em termos biológicos. Um aspecto que tem a ver com a temperatura e tem a ver com o pH. Por quê? Por que esses dois aspectos estarão envolvidos na desnaturação? Por exemplo, calor. O nosso organismo ele tem uma temperatura constante. A gente tenta manter nossa temperatura próxima a 36,5, 37, 38. Opa, uma febre já é algo que preocupa. Porque o aumento da temperatura, ele mexe com essas interações. E a redução nessas interações vai desestabilizar quem? A estrutura da proteína. Vai fazer com que essa proteína ela se desenovele, ela perca sua estrutura, logo perca a sua função. Mas o quê? Uma variação no pH. A gente falou que o nosso organismo ele tem que ter um excelente sistema tampão. Por que ele tem que ter um sistema tampão excelente? Existem uma série de coisas que a gente poderia chamar atenção. Mas nesse momento do nosso estudo, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Se modificar o pH, a gente lembra que a gente viu que alguns aminoácidos eles podem apresentar carga e que a gente viu que aquela carga ela era dependente do pH. Então, a gente fala que alguns aminoácidos são positivos em pH 7, outros são negativos em pH 7. E que quando muda o pH, a carga deles se modifica. Então, agora imagine uma situação onde eu tinha um aminoácido com uma carga positiva, o outro com uma carga negativa. Então, na minha proteína, eles estariam como? Se um é positivo e o outro é negativo, eles estariam interagindo, eles estariam se atraindo. E essa força de atração seria boa para a estrutura da proteína. Quando mudou o pH, de repente um deles, que tinha carga positiva, ele perdeu a carga. Quando ele perdeu a carga, ele parou de atrair o outro aminoácido. Essa força de atração, ela não existe mais. Ou pior ainda, se acontecesse uma situação onde, de repente, um aminoácido que não tinha carga ali, agora ele aparecesse com uma carga negativa, bem do lado. E agora o quê? Eu ia ter duas cargas negativas próximas. Não ia mais ser uma força de atração, ia ser uma força de repulsão. Então, observe que mudanças na temperatura, mudanças no pH, causam situações que mudam as interações. E essa mudança na interação afeta o quê? Afeta a estrutura da proteína. Se afeta a estrutura, afeta a função. Frisando mais uma vez,
para a maioria das proteínas, a desnaturação ela é irreversível. Muito bem! Então, assim, a gente termina a segunda parte da nossa aula sobre a estrutura das proteínas. A nossa terceira e última parte do estudo sobre proteínas, nós vamos estudar um pouquinho da função das proteínas. Então, vamos olhar as proteínas com função catalítica, as nossas famosas enzimas. Até a próxima aula!